Meus queridos irmãos, nós iremos meditar agora na palavra de Deus, na mensagem da palavra de Deus. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6 é o texto base da nossa mensagem nesta manhã. Diz assim, Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra e pedir que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e fale aos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e glorifique o teu nome nesta manhã, Pai. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os eventos que nós estamos sofrendo, como coronavírus, crise econômica, a maldade dos homens, né, às vezes distorções morais, às vezes até nos próprios governantes, tudo isso, o aumento da iniquidade, tudo isso começou há muito tempo atrás, começou na verdade em Gênesis, começou no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Ali começou todo esse episódio que desencadeou nesse sofrimento que nós estamos vivenciando. Tá? É claro que tanto o coronavírus, a crise econômica, como outras questões são, na verdade, também frutos dos sinais dos tempos. Mas isso também não deixa de ser consequências do pecado de Adão e Eva. Então é importante de quando em quando nós voltarmos ao início, nós avaliarmos onde tudo começou, como tudo começou. Essa visão vai nos trazer uma perspectiva madura da realidade e o que vai nos também levar até a solução de tudo isso e a maneira como nós devemos nos portar frente a essas circunstâncias. Diante disso, meus irmãos, o texto de Gênesis capítulo 3 ele é fundamental para entendermos a relação entre o sofrimento que há no mundo e a origem de todas as coisas, a criação do homem. E é com base nisso que neste domingo nós iremos estudar então as consequências da queda. E quando eu falo queda, eu estou falando especificamente a desobediência de Adão e Eva à ordem expressa de Deus de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa desobediência gerou a queda de Adão e Eva e a queda, por conseguinte, de toda a humanidade, né? Gerou o pecado a toda a humanidade. Por causa do pecado de Adão e Eva, toda a humanidade está debaixo de desgraça ou da ira de Deus, salvo aqueles que estão em Cristo. Vejamos então, meus irmãos, com base na narrativa de Gênesis capítulo 3, quais são as consequências ativas da queda. Nós temos que entender que eu estou usando este termo consequências ativas da queda, porque são consequências que provocou no homem mudanças, né? Transformou a natureza do homem. Então é aquilo que ele é e aquilo que ele praticou na queda e que o homem é e o homem continua praticando até hoje, por isso são consequências ativas da queda. E hoje à noite nós iremos dar continuidade a essa palavra falando das consequências passivas. Então, consequências ativas da queda, meus irmãos, a primeira consequência ativa da queda foi a malícia no coração do homem. A malícia, que a Bíblia fala em outros termos também sobre natureza humana, né, como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 5, né? Fazer morrer a vossa natureza terrena. É o que a Bíblia chama de carne, quando Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 21, as obras da carne, tá? Então, na verdade, isso diz respeito em outras palavras, a malícia que surgiu no coração do homem. E essa malícia, em outras palavras, a natureza pecaminosa do homem, a corrupção do coração do homem, como está escrito em Jeremias 17:9, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então vejamos aonde o primeiro sinal de malícia no coração do homem depois da queda. Então versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento,
Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Perceberam que estavam nus, ou seja, os olhos de ambos se abriram. Em que sentido os olhos de ambos se abriram? Se abriram no sentido da malícia, de olhar com um olhar malicioso um para o outro. Porque até então, meus irmãos, nessas circunstâncias, antes da queda, Adão e Eva, eles tinham relação, podiam ter relação sexual, podiam procriar, porque Deus ordenou que eles procriassem, né? Deus ordenou que eles se multiplicassem, mas o que aconteceu é que depois da queda, eles passaram a olhar com malícia, com olhar malicioso um para o outro. Significa que é olhar com olhar malicioso, mesmo sendo marido e mulher um do outro, né? Esse olhar é um olhar egoísta, em que você olha para o outro como objeto de satisfação, sem levar em consideração que o outro lado do outro lado tem uma pessoa humana, né, que carece de amor. Então o homem passou a ser egoísta, a mulher passou a ser egoísta e olhar apenas para os seus próprios interesses. Então nessa malícia está englobando ali uma série de questões, está englobando ali nessa malícia o egoísmo, a idolatria, né, a corrupção do coração do homem. Então a primeira consequência da queda, meus irmãos, a primeira consequência da queda de Adão e Eva foi então a malícia, que em outras palavras é a corrupção do coração do homem. E daí em diante todos os filhos de Adão e Eva, né, todos os descendentes de Adão e Eva, que somos nós, nascemos já com esse coração corrupto, né? E é o que acontece, que nós visivelmente percebemos em nossa vida, em nossa própria vida, como das outras pessoas. Como está escrito em Isaías capítulo 6. Sou homem de lábios impuros, e no meio de uma geração de impuros lábios, né? Então, essa é a primeira consequência da queda. Por causa desse pecado, dessa corrupção do coração do homem, o homem então já nasce morto espiritualmente debaixo da ira de Deus, que é o que nós veremos logo mais à noite. Então, essa é a primeira consequência da queda, e sem Cristo o homem não consegue vencer essa corrupção. Sem Jesus o homem não consegue superar essa corrupção. Nós não conseguimos nos tornar pessoas boas e vencer nossa corrupção e nossa malícia sem Cristo Jesus. Então, poucas pessoas admitem essa malícia, essa corrupção no coração do homem, a não ser aqueles que têm Cristo Jesus, que são as pessoas que Deus, de fato, abre os seus olhos espirituais. Então essa é a primeira consequência da queda, a malícia. Uma segunda consequência da queda, meus irmãos, é a fuga. Versículo 8 e versículo 9. Versículo 8 até o versículo 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A fuga, o homem fugiu da presença de Deus. Ele se escondeu da presença do Senhor, versículo 8. Então essa é uma outra consequência da queda. A fuga, ou se esconder da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por quê? Porque a malícia fez eles enxergarem o quanto eles eram pecaminosos e eles sabiam da santidade de Deus, sabiam da justiça de Deus, estavam com medo do castigo de Deus, com medo do próprio Deus. Então, a presença santa de Deus constrange o pecador, a presença de Deus constrange o pecador. Então, meus irmãos, essa é uma outra consequência. E não aconteceu apenas com Adão e Eva essa fuga. Assim, todo ser humano ele já nasce com essa tendência de fugir da presença de Deus, essa tendência de se afastar de Deus. Por isso, às vezes, você vai evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém. A tendência natural das pessoas é não querer compromisso com Deus, não querer ouvir a palavra de Deus. A tendência natural das pessoas é fugir da presença de Deus. Por isso, muitas vezes, você tenta levar um amigo seu para a igreja, a pessoa inventa desculpas, porque ela, na verdade, está nesse processo de fuga, de fugir da presença de Deus, de fugir porque sabe que vai ser confrontado pela palavra de Deus, assim como Adão e Eva foram confrontados pela palavra de Deus. Então a primeira consequência da queda, meus irmãos,
é a malícia, que é a corrupção. A segunda consequência da queda é a fuga, fugir da presença de Deus, como aconteceu com Adão e Eva por causa do medo da correção, por causa do medo da ira de Deus. E a terceira consequência da queda, meus irmãos, é o orgulho. Observe o versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Observe aqui o orgulho de Adão e Eva. Adão não quis admitir que ele foi rebelde à voz de Deus, não quis admitir seu pecado. Pelo contrário, culpou a mulher que tu me deste. Culpou a mulher, culpou a Deus seu pecado, e Eva culpou a Satanás. Então, na verdade, essa é a dinâmica humana depois da queda de Adão e Eva. O homem, ele vive culpando os outros e tem dificuldade de admitir seus erros. Então, quando a pessoa sofre por causa dos seus pecados, ou quando a pessoa peca, existe o grupo que fica culpando os outros. Eu só caí em pecado porque fulano me provocou. A pessoa me provocou, por isso que eu caí em pecado. E existe o grupo que culpa Deus. Eu caí em pecado porque Deus permitiu, porque Deus decretou que ia ser assim, não foi inevitável. Existe o grupo que culpa Satanás, como Eva culpou a Satanás, que é o grupo que diz: eu só bebo, sou viciado em bebida por causa do espírito da bebedice. Eu sou viciado em pornografia, ou em prostituição, ou adultério por causa do espírito de prostituição, da pombagira, sei lá, de qual espírito relacionado à prostituição. Então, as pessoas ficam inventando desculpas para não admitir seus erros, para não admitir o seu pecado. Essa é uma dificuldade que já nasceu no coração de Adão e Eva e persiste assim por toda a humanidade, persiste em nossas vidas. Essas são as consequências ativas da queda, que é aquilo que o homem se tornou e aquilo que o homem continua praticando: a malícia, a fuga e o orgulho. Se você de fato entendeu essa palavra e se você quer que Deus transforme a sua vida, então a primeira coisa que você tem que fazer é ser humilde o suficiente para admitir que dentro do seu coração existe malícia, existe corrupção, existe pecado. E quando você admite, você está admitindo, na verdade, a sua miséria espiritual. E bem-aventurados os pobres, os miseráveis de espírito, que admitem a sua miséria. Se você tem fugido da palavra de Deus, fugido da presença de Deus, no sentido de um compromisso sério com Deus, então pare de fugir e busque um compromisso real, um compromisso sério com a presença de Deus. Se você tem dificuldade de admitir seus erros, fica sempre culpando os outros: a culpa é de fulano de tal, eu sou ruim, ou eu caio em pecado por causa de fulano, ou porque Deus permitiu, ou é por causa de um espírito ruim que me persegue. Pare de culpar os outros e admita seus erros. E esse vai ser o começo do tratamento de Deus em sua vida, o começo da transformação. A partir do momento que você admite a sua miséria, a sua malícia, que você para de fugir de Deus e você admite seus erros e busca em Cristo a solução, Deus vai transformar a sua vida. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida nesta manhã. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar mais uma vez para encerrar o culto ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra e pedir que o teu Espírito Santo venha falar profundamente ao coração de cada um dos irmãos que ouviram essa mensagem, Pai. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha produzir frutos em nossos corações e nos ajudar a vencer o pecado. Continua sendo conosco neste domingo, Pai, glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está aqui desde agora para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por sua palavra. Quero desejar que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha um domingo abençoado. Queria convidá-los ao próximo culto das 18 horas. Às 18 horas nós teremos mais um culto solene ao nosso Deus. Queria também pedir que você venha divulgar essa mensagem, passar essa mensagem para os seus amigos, seus familiares, para que possam também serem edificados pela palavra de Deus. Que Deus assim os abençoe e até mais.